Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, melhor e mais nobre conduta. Em Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Diz o Espírito de profecia. Ignorância, amor aos prazeres e hábitos pecaminosos corruptores da alma, do corpo e do espírito enchem o mundo de lepra moral. Essa lepra aqui é a lepra moral. São os defeitos de caráter. Mortífera malária moral está destruindo milhares e dezenas de milhares. A gente acha que as piores doenças são aquelas que afetam o organismo, o corpo, mas piores do que essa, porque na realidade a maioria dessas doenças que afetam o nosso organismo são consequências das nossas doenças moral. Doenças que afetam a nossa personalidade e o nosso caráter. São os problemas do coração, os problemas espirituais e morais, né? Muitos sucumbem no pecado, muitos estão desanimados, estão oprimidos por sofrimentos e dificuldades, incredulidade e desespero. Agora veja o que essas pessoas que estão nessa situação buscam. São acometidos de doenças de toda espécie, da alma e do corpo. Anelam encontrar consolo para os tormentos e Satanás tenta-os a procurá-lo nos prazeres e divertimentos que conduzem à ruína e à morte. Oferece-lhes os frutos de Sodoma, que se reduzirão a cinzas em seus lábios. Veja que interessante. Satanás vem na situação a depressão das pessoas, angústia, ansiedade, problemas da vida, ele vai lançando iscas para as pessoas serem atraídas para as coisas erradas, ao invés de buscarem a Deus e os caminhos de Deus e as soluções que Deus deixou para a humanidade, buscamos as soluções que Satanás tem instigado a gente a buscar. A licenciosidade é o pecado principal desta época. Jamais o vício ergueu sua cabeça disforme com tal ousadia como agora. O vício tem prevalecido, o vício de todas as coisas. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. Aqueles que buscam viver uma vida de santidade e pureza, de fidelidade a Deus, vão se desanimando quando vê as coisas ao redor. E isso é uma pressão muito forte que Satanás lança em nós. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que fosse assim, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento, não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Veja que coisa séria. Mesmo muitos que professam estar aguardando a volta de Cristo, não estão preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Estão numa situação tão terrível quanto a dele. Pessoas religiosas, cristãos, professos cristãos, frequentadores de igreja, inclusive da nossa também, não estão se purificando de toda poluição moral e espiritual. Tem por tanto tempo servido à sua concupiscência que lhes é natural pensar impuramente e ter corruptas imaginações. Vão permitindo que essas coisas fiquem cada vez mais natural. É tão impossível fazer com que sua mente demore nas coisas puras e santas, como seria desviar o curso do Niágara e fazer com que suas águas jorrassem para cima. Todo cristão deve aprender a conter suas paixões e ser regido por princípios. A nossa situação muitas vezes é assustadora. E estamos, em muitos casos, piores do que as pessoas desse mundo. E a nossa mente, os nossos pensamentos e sentimentos
tem sido tão difícil a gente mudar o curso desses pensamentos e sentimentos para as coisas santas e puras, quanto seria difícil mudar o curso de um rio que corre para um lado, mudá-lo para outro. Estamos em situação realmente alarmante e temos que nos preocupar com isso. Se a lascívia, a impureza, o adultério e o crime e o assassinato constituem a ordem do dia entre os que não conhecem a verdade e que recusam ser regidos pelos princípios da palavra de Deus, quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo, intimamente ligados a Deus e aos anjos, indique-lhes um caminho melhor e mais nobre. Então, se a gente faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo, como que iremos indicar a eles um caminho melhor? Se eles veem em nossas vidas, em nossa conduta, as mesmas práticas e costumes que as deles. Se não buscarmos a mudança, se não buscarmos em Cristo vitória sobre todas essas coisas, não iremos conseguir convencer o mundo porque a nossa mensagem não terá poder. Que Deus nos ajude. Que permitamos que o Espírito Santo nos purifique de todo mal, que estejamos dispostos a renunciar e a sacrificar cada coisa errada em nossa vida. Que Deus te abençoe e te ilumine e até a próxima meditação.